E aí, rapaziada, beleza? Eu sou o Matheus, do Cinefall, e hoje vou escrever mais um filme. Dessa vez, vou escrever Homem-Aranha, Um Novo Dia. Mas antes, deixa o like e se inscreve no canal, por favor. Fez? Então bora pro vídeo. O filme começa com Peter indo a um cartório para fazer documentos novos, já que o feitiço do Doutor Estranho apagou todos os registros dele. Peter consegue novos documentos. Escutamos uma narração do Peter, enquanto ao fundo toca a música New York I Love You, But You're Bringing Me Down. New York, I love you, but you're bringing me down. May, às vezes eu ainda falo com você, mesmo sabendo que não vai responder. Acho que é porque você sempre soube ouvir, mesmo quando eu não dizia nada. Eu sinto falta da sua voz, do jeito que você dizia meu nome, como se tudo fosse ficar bem no final. Mas não ficou. Eu sinto falta do Ned, das piadas sem graça dele, de ter alguém que soubesse quem eu realmente era. E da MJ, do jeito que ela me olhava como se eu fosse mais do que um erro tentando consertar outro erro. Depois daquele dia, ninguém mais lembra de mim. Peter Parker virou só um nome em um documento velho, um rosto que ninguém reconhece, uma vida que eu quase não vivo mais. Eu não dou mais tempo para ser o Peter, porque ser o Peter dói. Ser o Homem-Aranha, pelo menos faz sentido. Desde então, eu só tenho lutado. Tarântula, Boomerang, vilões que nunca acabam, como se o mundo estivesse testando até onde eu aguento. Cada soco que eu levo, cada queda, eu penso em você, no que você disse naquele dia. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Às vezes eu odeio essa frase, porque ela te levou de mim, mas ao mesmo tempo é tudo o que me mantém de pé. Eu prometi ajudar as pessoas, mesmo que isso custe tudo, mesmo que ninguém saiba quem eu sou. Eu só queria que você soubesse. Eu ainda estou tentando ser bom, mesmo sozinho. Eu sinto sua falta, Tia May, todo dia. Enquanto ele fala, vemos o Homem-Aranha se balançando pela cidade e enfrentando bandidos comuns. Quando ele menciona o Boomerang e o Tarântula, vemos cenas dessas lutas. Quando o discurso termina, vemos Peter diante da lápide da May, entregando uma rosa. Peter se levanta com os olhos marejados. Peter volta para casa, pega seu traje e o coloca sobre a cama. Ele checa no celular as ocorrências da polícia de Nova York, veste o traje, pula pela janela, desliza pelo topo de um prédio e se balança pela cidade até chegar ao destino. Vemos um caminhão do Departamento de Controle de Danos transportando 3 criminosos poderosos. Algumas viaturas policiais escoltam o caminhão para impedir fugas. Tanques de guerra com um símbolo estranho semelhante ao demônio seguem o comboio. As viaturas atiram nos tanques, que revidam com mísseis, explodindo os carros da polícia. O Homem-Aranha aparece e retira os policiais dos veículos, prendendo-os em teias entre os prédios. Um helicóptero da Controle de Danos dispara mísseis contra alguns tanques que explodem. Um dos tanques quase atinge um menino andando de patinete. O Homem-Aranha salva o garoto, recriando a icônica capa de sua primeira aparição em Amazing Fantasy número 15. Peter entra em um dos tanques, chuta a janela e tira o motorista, jogando-o pela outra janela, onde ele fica preso em uma teia. Um homem que estava ao lado do motorista ataca Peter, mas é derrotado facilmente, enquanto Peter zoa a máscara dele. Esses homens são os demônios do Senhor Negativo. O helicóptero da Controle de Danos está prestes a destruir o último tanque, mas o tanque dispara um míssil que explode o helicóptero. Peter salva um civil que seria atingido pelos destroços e também salva o piloto e o copiloto. Outro tanque chega agora com uma caveira estampada. É o tanque do Justiceiro, Frank Castle. O Justiceiro bate na lateral do tanque inimigo para atrapalhá-lo. E consegue. Ele está usando um equipamento pesado. Uma ajudante do Justiceiro tenta disparar um míssil no caminhão da Controle de Danos, mas erra. Peter aparece na janela do tanque do Justiceiro e começa a provocá-lo. Frank não gosta e ameaça Peter, mas ele continua provocando até que Frank atira. Peter desvia e vai atrás de explicações.
Peter gruda na lateral de uma viatura e pergunta o que está acontecendo. Um policial explica tudo. Peter orienta os policiais a cercarem o tanque enquanto ele ataca por cima, mas o plano falha. O tanque bate no caminhão da controle de danos, que capota, libertando Rhino, Escorpião e Boomerang. Rhino corre até a prisão para onde estavam sendo levados e destrói a parede para entrar. Escorpião e Boomerang fazem o mesmo. O tanque segue Rhino. Peter tenta pará-lo usando teias para desviar seu trajeto. Um dos demônios do Senhor Negativo acerta Peter com uma arma. Em seguida, Peter sobe em uma viatura e lança uma granada de teia embaixo do tanque, fazendo-o parar. Antes que a polícia chegue, Frank atropela o tanque, que capota. Frank entra na prisão, quebrando tudo. Peter e os policiais entram logo depois e encontram vários bandidos soltos e muitos policiais mortos. Peter fica encarregado de capturar os 3 vilões perigosos, enquanto os policiais tentam conter Frank e os prisioneiros. Na área onde o tanque do Justiceiro entrou, Frank e sua ajudante descem atirando. Os prisioneiros avançam com facas, mas um campo de força se forma ao redor deles, jogando-os para longe. A ajudante atira e mata vários prisioneiros. O Justiceiro e sua ajudante fazem um massacre. Policiais chegam, mas são jogados longe pela ajudante. Os dois fogem usando telecinese. Peter luta contra vários prisioneiros enquanto procura os vilões. Seu sentido aranha ativa quando o chifre do Rhino quase o acerta. Peter observa a armadura do Rhino e comenta que já viu aquela tecnologia antes. A armadura é feita com restos contrabandeados da Hulkbuster da Era de Ultron. Peter luta contra o Rhino até que Boomerang e Escorpião aparecem e atacam juntos. Peter gruda no teto e zoa os 3, citando outros vilões. Os 3 partem para cima dele. Escorpião quase fere Peter, mas é impedido pelo Justiceiro e sua ajudante. O Justiceiro mata Boomerang com um tiro. Peter questiona o assassinato. Frank diz que estava protegendo Peter. O sentido aranha ativa e antes que Peter reaja, Frank o puxa e grita para ele tomar cuidado. A ajudante segura o Rhino e destrói quase toda a armadura, ferindo-o gravemente, já que ela estava colada ao corpo. Escorpião ataca a ajudante. O Justiceiro tenta salvá-la e injeta nela um soro recuperador roubado de uma de suas vítimas. Enquanto isso, Peter luta contra o Escorpião. Ele consegue prendê-lo em teias. Mas ninjas vestidos de vermelho aparecem tentando matar Mac Gargan. Eles são do tentáculo. Ao ver Peter, decidem matá-lo também. Peter luta contra o tentáculo. O Justiceiro entra no combate e Peter tenta impedir que ele mate os ninjas. Mac Gargan puxa Peter de volta para a luta. A polícia chega para conter o tentáculo, mas a ajudante do Justiceiro, já recuperada, mata os ninjas. A luta entre Peter e Escorpião chega ao terraço da prisão. Escorpião pica Peter. O Justiceiro atira com uma bala perfurante na perna do vilão, que foge. Frank injeta o soro em Peter e foge antes de ser preso pelas mortes. Algum tempo depois, Peter acorda no terraço, ainda desnorteado, e volta para casa. Agora vamos explicar o abrigo Fist. Martin Lee comprou o abrigo e o transformou em um centro de psicologia pago. Martin faturou muito com isso. Na sede do Fest, vemos Martin Lee saindo de carro. Martin para em um depósito abandonado. Os demônios de Martin Lee o recebem. Escorpião está sentado em uma cama, se recuperando. O Senhor Negativo pergunta ao Escorpião se a armadura que os demônios deram a ele ficou boa. Escorpião responde que sim. O Senhor Negativo diz que ficou sabendo que seu futuro capanga, Boomerang, foi morto e pergunta como isso aconteceu. Escorpião explica tudo. O Senhor Negativo diz que vai ter que matá-los. É revelado que Martin Lee e Mac Gargan sempre trabalharam juntos. Na cena da balsa em De Volta ao Lar, Mac já trabalhava para Martin Lee. Neste filme, Wilson Fisk está preso perpetuamente. Isso criou um vácuo de poder em Nova York, com várias gangues tentando tomar o posto de rei do crime. O Senhor Negativo é quem está mais perto disso. No dia seguinte, vemos um casulo de teia no topo de um prédio. O casulo se rasga e Peter cai dele, sem o traje do Homem-Aranha e sem os lançadores de teia. Peter acha estranho ter saído de um casulo mesmo sem lançadores, mas ignora. Agora que tem documentos, Peter se matricula em uma faculdade de ciências. Peter também começa a trabalhar na FIAST. Lá, Peter conhece Martin Lee e os dois acabam criando uma amizade. Vemos uma rua movimentada. Carros da controle de danos passam pelo local. Agentes observam as pessoas e se reúnem ao analisar uma lista de alvos. Na lista aparecem Kamala Khan e Jean Grey. Os agentes se separam e começam a procurar Jean. Na casa do Justiceiro, Jean Grey está escondida. Sim, Jean é a ajudante do Justiceiro. Vemos Jean colocando vários casacos para não ser reconhecida.
Em seguida, ela sai para a faculdade. Na faculdade, vemos Peter entrando. Ele esbarra em Jean Grey. O sentido aranha de Peter dispara. Ele olha estranho. Jean sai assustada, com medo de ter sido reconhecida. Peter sente que já a viu antes. Algumas pessoas tentam falar com Peter, mas ele se afasta, com medo de perder mais alguém como perdeu Maid, Ned e MJ. Ele se isola e permanece sempre sozinho. À noite, em casa, Peter acorda com uma dor intensa na costela. Sangue espirra na parede. Peter percebe que agora tem 6 braços. Ele entra em desespero e pensa em pedir ajuda a alguém. No dia seguinte, vemos Sam Wilson e Bruce Banner conversando em uma base provisória dos Vingadores. Sam está tentando recrutar Banner, que aceita. Enquanto conversam, demônios do Senhor Negativo observam Bruce à distância. Bruce caminha até uma cafeteria e é seguido pelos demônios. No caminho, ele começa a se sentir mal, sob um estresse muito forte. Bruce pega um café e, ao sair do local, é abordado por Peter, que diz: "Você é o Dr. Banner, não é?" De volta à casa do Justiceiro, Jean Grey não está lá. O Justiceiro está comendo quando agentes da Controle de Danos chegam ao local. Frank questiona a presença deles. Os agentes dizem que são autoridades e entram na casa para procurar Jean Grey. Eles vasculham tudo e entram no quarto onde Jean dormia. Lá, encontram o traje que ela usava para ajudar Frank Castle. Os agentes questionam Frank e ele diz que é apenas uma fantasia. Um dos agentes usa um aparelho e descobre que Frank é o Justiceiro que estava agindo com Jean. Os agentes ameaçam matá-lo se ele não disser onde Jean está. Frank ataca primeiro e mata todos. Em seguida, ele se disfarça como agente da Controle de Danos e vai para a faculdade de Jean. Lá, fica de plantão aguardando o fim da aula. Enquanto isso, na cafeteria, Peter pede ajuda a Bruce Banner sobre os 6 braços e a teia orgânica. Peter revela sua identidade secreta. Bruce pede que Peter vá com ele até sua casa. Na casa de Bruce, ele coleta sangue de Peter e os dois analisam a mutação. A aula da faculdade termina. Frank vê Jean e a chama, mas ela não percebe que é ele e continua andando. Frank se aproxima e diz que são eles e que não podem mais ficar em sua casa. Jean pergunta para onde irão. Frank vê um carro da Controle de Danos passando e responde que vão para o carro. Dentro do veículo, Frank diz que irão para um galpão abandonado. Eles chegam ao local. A razão da perseguição fica clara. A Controle de Danos está caçando mutantes, considerando-os perigosos. Kamala Khan e Jean Grey são os principais alvos, mas Jean é a mais procurada por ser extremamente poderosa. O Justiceiro é contra esse preconceito e decide protegê-la. Aqui, o filme estabelece a primeira corporação antimutante do UCM, dando início à saga mutante. Na casa de Bruce Banner, eles descobrem que o que está acontecendo com Peter é uma mutação ligada ao uso excessivo de seus poderes. Quanto mais Peter se dedica ao Homem-Aranha, mais seu corpo tenta se adaptar, tornando seus poderes mais fortes para sustentar esse ritmo. Bruce explica que, em algum momento, Peter pode acabar se transformando em uma aranha mutante perigosa, um monstro sem consciência. Bruce cria um antídoto. Ele explica que, se Peter sentir dores extremas enquanto ainda estiver com os 6 braços, deve tomar o soro imediatamente para não perder o controle. O soro também é capaz de reverter os braços extras, mas precisa ser aplicado antes da transformação completa. Peter fica em choque com a possibilidade de virar um monstro e, em seguida, volta para casa. Em casa, os 3 braços extras retornam. Peter decide criar um traje adaptado, com espaço para os braços adicionais, caso eles apareçam durante suas ações como Homem-Aranha. Enquanto isso, vemos o Justiceiro e Jean chegando ao galpão abandonado. Na rua próxima, demônios do Senhor Negativo se infiltram entre agentes da Controle de Danos, sem máscaras. Um deles se afasta, pega um carro da Controle de Danos e começa a rastrear o Justiceiro e Jean, já que Martin Lee quer ambos mortos, junto com o Homem-Aranha. Essa parte não é totalmente detalhada, mas um dos demônios encontra o galpão e chama reforços. Uma luta intensa começa entre os demônios e o Justiceiro. Apesar da desvantagem numérica, o Justiceiro leva vantagem inicialmente, o que faz o Senhor Negativo ir pessoalmente até o local. O Homem-Aranha, agora com 6 braços, chega ao galpão para ver o que está acontecendo. Ao vê-lo, o Senhor Negativo ordena que os demônios ataquem Peter. O Senhor Negativo está prestes a matar o Justiceiro quando Jean Grey surge e ataca, jogando Martin Lee de um lado para o outro com seus poderes, lançando-o para longe. O Senhor Negativo então ordena que tragam a arma secreta. Enquanto isso,
demônios vão atrás de Bruce Banner e usam um produto químico que faz as pessoas desmaiarem. Eles sequestram Bruce em uma van e o levam até perto do local da batalha. Lá, manipulam Banner com energia negativa para forçar o Hulk selvagem a emergir. Bruce acorda com os olhos verdes e o Hulk surge com a pele acinzentada por causa da energia negativa. O Hulk destrói a van, mata os demônios que... O Senhor Negativo e seus demônios fogem do local, levando Jean Grey com eles, usando algemas que inibem seus poderes. Agora, Peter e o Justiceiro precisam lidar com o Hulk. Peter começa a passar mal e entrega o soro ao Justiceiro, dizendo que se ele virar um monstro, Frank deve colocar o antídoto em sua boca. Peter tenta bolar um plano com o Justiceiro, mas o Hulk não dá tempo. O Justiceiro avisa que vai buscar algo e deixa Peter enfrentando o Hulk sozinho. O Hulk espanca Peter brutalmente. Peter tenta enrolar o Hulk com teias, mas não é suficiente. O Justiceiro retorna em um tanque equipado com uma arma de ondas sonoras que imobiliza o Hulk devido à sua super audição. O Hulk se irrita ainda mais, fica mais forte, destrói o tanque e joga o Justiceiro para longe, fazendo o mesmo com o Homem-Aranha. Peter se afasta, sentindo dores extremas. Garras começam a surgir em suas mãos e pés. Presas aparecem ao lado de sua boca e mais olhos se formam em seu rosto. Peter se transforma completamente em um monstro-aranha. O monstro ruge e avança contra o Hulk. O Justiceiro observa, chocado com o que Peter se tornou, consequência direta da solidão e do excesso de peso que ele carrega. Agora, o monstro-aranha é ainda mais forte que o Hulk. O Justiceiro tenta se aproximar para aplicar o soro, mas Peter arranca o antídoto de sua mão e tenta engoli-lo. O Hulk então lança o monstro-aranha para longe e tenta atacá-lo novamente. O Justiceiro recupera o soro e começa a atirar em Peter para chamar sua atenção. Peter passa a persegui-lo, e o Hulk segue atrás. O Justiceiro leva os dois até um local abandonado e vazio. Lá, Frank tem uma ideia para tirar o Hulk do transe. Ele faz Peter destruir os pilares do local. No momento certo, o Justiceiro injeta o soro em Peter e foge antes que o lugar desmorone. Na sede da Controle de Danos, os demônios do Senhor Negativo entregam Jean Grey. Vemos o agente P. Cleary, o mesmo que apareceu em No Way Home, Miss Marvel e Magnum. Cleary agradece aos demônios, mesmo sem saber quem eles realmente são. Os demônios vão embora. Cleary, com um sorriso perturbador, diz que Jean agora pertence a eles, pois é perigosa demais. Ele afirma que ela será morta, mas que antes podem brincar um pouco. Jean se desespera e tenta usar seus poderes, mas as algemas inibidoras não permitem. Cleary apenas ri da situação. Enquanto isso, vemos Bruce Banner fora da forma de Hulk, sendo colocado em uma maca e levado para uma ambulância. Ele se feriu com os escombros ao voltar ao normal. Vemos Peter usando uma máscara improvisada de teia, já que a original foi destruída. Seu traje está extremamente danificado. O Justiceiro está ao seu lado, preocupado com Jean. Frank pergunta se eles podem tentar salvá-la no dia seguinte. Peter aceita. Na sede da Controle de Danos, Jean está sendo torturada por Cleary. Um demônio do Senhor Negativo é autorizado por Cleary a usar seus poderes nela, fazendo Jean reviver suas piores memórias, incluindo a morte de seus pais. Depois disso, o demônio é dispensado. Jean é então trancada em uma sala e torturada com uma luz extremamente forte, calor insuportável e um som agudo ensurdecedor. Cleary observa tudo com um sorriso sádico no rosto. No esconderijo onde o Justiceiro estava com Jean, Peter e Frank se reagrupam. Eles elaboram um plano e o colocam em prática, conseguindo resgatar Jean da sede da Controle de Danos. Cleary fica furioso, pois Jean estava prestes a ser executada e conseguiu escapar. De volta ao esconderijo, o Justiceiro revela que sabe que o Senhor Negativo quer se tornar o novo rei do crime agora que Wilson Fisk foi derrotado. Ele sabe disso porque esteve infiltrado entre as gangues. Peter, o Justiceiro e Jean elaboram um plano para derrotar o Senhor Negativo, mas para que funcione, Peter precisa revelar sua identidade secreta. Peter hesita, lembrando de May, Ned e MJ. Ele diz que muitas pessoas morreram por saber quem ele é e que ele é um imã de tragédias. O Justiceiro e Jean dizem que nada vai acontecer e que ele precisa confiar neles para que o plano dê certo. Peter se recusa inicialmente. Frank aponta que essa escolha já custou muito a ele, trazendo solidão e o transformando em um monstro. Peter não pode continuar assim. Após pensar, Peter aceita. Ele tira a máscara e revela seu nome. Jean o reconhece imediatamente como o garoto da faculdade.
O plano consiste em roubar 3 trajes dos demônios e se infiltrar no covil do Senhor Negativo. No momento certo, Peter vestiria seu traje e enfrentaria Martin Lee. No covil do Senhor Negativo, Martin relembra sua origem. Martin Lee ganhou seus poderes ainda criança, após ser usado como cobaia em experimentos ilegais conduzidos por criminosos. Ele foi exposto à energia negativa, que alterou seu corpo. Desde então, ele é capaz de manipular essa energia, corromper pessoas e possui força e regeneração sobre-humanas. O Senhor Negativo recebe um aviso sobre os infiltrados. Um alarme começa a soar. O covil mergulha no caos. Luzes explodem. Sirenes falham no meio do som. Os demônios percebem tarde demais. Jean Grey abre os braços e o corredor inteiro se dobra. Corpos são arremessados contra as paredes, armas são esmagadas no ar, gritos são interrompidos no meio. Ela avança sem parar, concentrada, segurando dezenas ao mesmo tempo. No outro flanco, o justiceiro entra quebrando tudo. Disparos curtos. Avanço constante. Um demônio tenta chegar perto. Frank o derruba com a coronha e segue andando. Sem hesitar. Sem olhar para trás. No salão central, a energia muda. O Senhor Negativo surge, o chão racha sob seus pés. Branco e preto se misturam como fumaça viva. Ele ergue a mão e o ar fica pesado. Peter já está de máscara. Ele se lança. O impacto é imediato. Energia negativa explode contra as teias. Peter gira, prende colunas, puxa o vilão, ataca de todos os ângulos ao mesmo tempo. O Senhor Negativo bloqueia, rebate e atravessa a defesa com um golpe direto, jogando Peter longe. Peter bate, rola e se levanta no mesmo segundo. O vilão toca o chão. Uma onda negra se espalha. Martin tira a máscara do Peter e vê que ele é o Homem-Aranha. Peter coloca a máscara novamente. Martin diz estar decepcionado e fala que sabia que deveria ter matado o Peter antes, que não devia ter deixado ele vivo por conta do sentimentalismo. Peter também diz que ficou decepcionado ao descobrir no que o Martin queria se tornar. Sente a mente quase ceder, flashes tentando quebrá-lo. Ele grita e avança mesmo assim. Do lado de fora do salão, demônios cercam Jean. Ela força mais do que devia. Sangue escorre do nariz, mas eles caem. Todos. O justiceiro segura a última linha, protegendo a retaguarda. De volta ao centro, Peter prende o Senhor Negativo no teto. Desce com tudo, múltiplos golpes, sem parar. O vilão explode a prisão de teias e agarra Peter pelo pescoço, levantando-o. Você é só dor vestida de esperança. Peter rosna, finca teias no chão, gira o corpo e arranca os dois do lugar. Eles atravessam uma parede. Jean sente a energia disparar. Ela surge no salão e lança o Senhor Negativo contra o altar de metal. Ele se levanta rindo, absorvendo a energia ao redor. Você não devia estar aqui, mutante. Ele explode energia contra Jean. Peter entra no meio, bloqueando com teias reforçadas, sendo arremessado para trás com tudo. O justiceiro surge e abre fogo pesado. O Senhor Negativo ignora as balas. Peter se levanta ofegante. Olha para Jean, olha para Frank. Então corre. Ele não tenta vencer na força. Ele resiste. Cada golpe é mais rápido, mais preciso. Ele puxa o vilão, prende seus pés, cobre as mãos e impede o toque. A energia começa a falhar. O Senhor Negativo grita, instável, luz e sombra brigando dentro dele. Jean concentra tudo o que resta e empurra. Frank atira o suficiente para distrair. Peter finaliza. Teias cobrem o vilão inteiro. Um impacto final o joga no chão, imóvel, a energia se dissipando. Silêncio. Apenas respiração pesada. O covil começa a desmoronar. O justiceiro se aproxima com a arma levantada, pronto para encerrar tudo ali. Peter entra na frente. Frank deixa claro, pelo olhar e pela postura, que matar Martin Lee é a única solução. Ele não confia em prisões nem em promessas. Para ele, aquilo é justiça. Peter não se move. Ele não defende o vilão, defende um limite. Se Frank atirar, tudo o que ele ainda acredita morre junto. Por alguns segundos, ninguém cede. Então o justiceiro abaixa a arma. Não porque concorda, mas porque entende. Ele se afasta. Peter fica, respirando fundo, garantindo que Martin Lee continue vivo. Não por perdão, mas por responsabilidade. Martin é preso. Peter começa a se curar desse fardo de solidão. Ele passa a trabalhar no Clarim Diário como fotógrafo. Na faculdade, faz novas amizades. Ele aprende com Frank e Jean que ser apenas o Homem-Aranha o destrói por dentro. Jameson inicia mais uma campanha contra o Homem-Aranha. A população, porém, o adora. Jean Grey ainda precisa fugir. Ela é procurada em todo o país. Vemos Peter se arrumando para ir à faculdade, mas antes ele precisa agir como Homem-Aranha. É bom que não dure muito tempo. Peter veste o traje e vemos um belo web swing ao nascer do sol. Ele se balança entre os prédios em meio a um novo dia.
Ufa! Demorou para fazer esse roteiro. Mas calma, ainda tem 2 pós-créditos. Primeiro, pós-créditos. Vemos o agente Cleary passando ordens para outros agentes da controle de danos. Pessoas mutantes estão surgindo sem controle de seus poderes. Cleary afirma que agora eles são uma corporação antimutante. Qualquer mutante deve ser morto. A controle de danos tem o apoio do país. Segundo pós-créditos. Vemos um lugar desértico. A câmera foca nos pés de Peter. As botas são negras. Peter está sem máscara, usando um binóculo. Ele veste um manto e o traje simbionte. Peter abaixa o binóculo. Estão prontos para o plano? 2 troncos estão no chão. Sentados neles estão Venom de Tom Hardy, o Homem-Aranha de Tobey, o de Andrew, Jean Grey, interpretada por Sadie Sink, e Johnny Storm, do Quarteto Fantástico, Primeiros Passos. Eles dizem que estão prontos. Peter dispara um sinalizador para o céu, atraindo várias criaturas aranha do mundo bélico durante as Guerras Secretas. O grupo avança para uma grande batalha. O filme encerra com o texto: O Homem-Aranha e Jean Grey retornarão em Vingadores Guerras Secretas.